E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo de primeiras impressões. Hoje a gente fala sobre o shounen de lutinha que tá hypado pra temporada. Hoje a gente fala de Jujutsu Kaisen. Essa obra, ela é um shounen clássico, cheio de elementos do que a gente vê sempre num shounen de porrada. Ela é inspirada em um mangá, o nome da autora é GG Akutami, e ele foi publicado semanalmente na Shonen Jump e é, atualmente um dos grandes queridinhos da Shonen Jump. E é claro, é muito normal que esses mangás ganhem toda a visibilidade do mundo. Ele é lançado aqui no Brasil pela Panini, então ele foi escolhido para ser lançado em uma versão animada que aqui no Brasil é distribuída oficialmente desde o dia 2 de outubro pela Crunchyroll. Algumas coisas da Steph já deixam a gente animado, né? O diretor é o Park Chan-wook, que é o mesmo diretor responsável pela animação de The God of High School, e ele soube como fazer um bom shounen de lutinha. E a gente tem aí a responsabilidade da animação pelo Estúdio Mapa, que, como vocês sabem, eu canso de dizer aqui, eu sou totalmente cadelizado pelo Estúdio Mapa, e eles vêm fazendo trabalhos sensacionais com grande parte das suas animações, e as que deixaram a desejar, normalmente deixaram a desejar só em alguma parte. Então deixa a gente bastante empolgado, por mais que a gente saiba que eles tenham outras responsabilidades nessa temporada, como o Taisou Samurai, que eles também vão animar. Sempre ter um estúdio com mais de um anime na mesma temporada deixa a gente um pouco inseguro, mas vamos dar esse voto de confiança pro Mapa, porque ele vem fazendo trabalhos muito bons. Em Jujutsu Kaisen, primeiro a gente vai conhecer o Itadori Yuji, o nosso protagonista, um jovem estudante atlético, muito atlético, é até sobrenatural, vamos dizer assim. Ele é um jovem normal com dons atléticos sensacionais, que inclusive ele é procurado pelo professor do clube de atletismo para participar o tempo inteiro, mas ele não quer, ele quer um clube com menos preocupações, e ele acaba participando do clube de ocultismo da escola. E quando ele não tá na escola, ele tá com o que aparentemente restou da família dele, né? Eu não sei se vão aparecer mais pessoas da família dele mais pra frente, eu não li o mangá, mas aparentemente a pessoa que restou da família dele é um avô que tá hospitalizado, e nesse primeiro episódio já a gente vê esse avô dele partindo dessa pra uma melhor. Ele vai perder então aí o que parecia ser o último laço dele com a família dele e alguém de quem ele gostava muito. O avô dele parte deixando uma mensagem pra ele que ele é um rapaz muito forte e que ele deve usar isso pra ajudar as pessoas. O Yuji tenta juntar as forças deles e seguir isso de cabeça erguida e seguir, né, mesmo com a perda de alguém tão importante, seguir sorrindo, porque ele sabe que é algo que era importante. Em paralelo a isso, a gente tem o Megumi Fujiguro, que é um cara jovem também, que vai se dizer mais pra frente um estudante de uma escola de exorcismo, e ele tá atrás de uma relíquia que sumiu. Ele vai acabar sentindo a presença da relíquia emanando do Itadori, e ele vai atrás do rapaz. Em uma conversa explicando o que tá acontecendo, explicando o que é aquilo, ele conta que essas relíquias, elas são relíquias que têm poderes mágicos e que são usadas para proteger lugares onde existe uma energia negativa muito forte, né? Energias que venham tipo de tristeza, de solidão, lugares como hospitais, por exemplo, onde pessoas acabam morrendo e juntam muito esse tipo de carga negativa. O problema é que essas relíquias são construídas também com uma energia do mal, e eles precisam então ter muito cuidado. Ela não pode nunca ser retirada do lugar de onde ela estava. Ela foi retirada, a gente descobre que o Itadori encontrou e levou pro clube de ocultismo, pros amigos dele, e agora existe um desespero e uma corrida contra o tempo, com medo de que eles retirem o selo dessa relíquia, o que poderia trazer para a superfície e colocar eles em perigos, trazendo o que seriam as pragas ou pestes, que são criaturas que vivem nesse submundo, mas que ficam meio que contidas graças a esses selos. Essas criaturas são caracterizadas em uma proposta que ajuda bastante nessa ideia de shounen de porrada sobrenatural, então é bem legal, e a gente vai ver os amigos dele correndo perigo por causa dessas pragas, e o Megumi, ele vai atrás dos meninos, atrás do selo, e é claro que o Yuji vai acabar se envolvendo nisso, querendo ajudar os amigos dele e levando pra frente, né, lembrando do que o avô dele falou. Ele vai querer ajudar os amigos dele e vai acabar se envolvendo em uma luta onde ele se vê desesperado e acaba comendo
comendo essa relíquia, que o Megumi havia falado pra ele que comer as relíquias pode dar alguns poderes, pode deixar alguém mais forte, só que também uma relíquia de classe S como essa, ela é muito perigosa e ela chega a ser tóxica, podendo matar a pessoa. A chance de alguém conseguir sobreviver ao comer uma dessas relíquias é muito pequena. No desespero, o Yuji acaba fazendo isso e a gente tem o que seria o grande plot de toda a história, né? O início de tudo, quando o Yuji vai acabar se envolvendo com uma entidade e se misturando com a magia que existia dentro daquela relíquia. Existem coisas muito boas sobre Jujutsu que me deixam muito animados. A gente tem ali diversos dos elementos, todos os elementos clichês que a gente vê no shonen de lutinha, e isso não é um problema, porque junto a esses elementos, a gente tem alguns elementos de outros gêneros que estão sendo bem inseridos, e o que é padrão do shonen de lutinha está sendo construído de duas formas, ou com esses elementos menos convencionais misturados ao clássico, ou com uma base, um contexto muito sólido. A forma como eu vejo é que o Yuji, o protagonista, ele tem motivações muito claras para levar ele a aquelas atitudes desesperadas que acabam colocando ele no meio dessa confusão toda, envolvendo ele nisso tudo. O avô dele era aparentemente o último laço familiar dele e disse para ele que ele deve usar todo esse talento e força dele para ajudar as pessoas. É como se ele agisse sem ter nada a perder, já que era aquilo que o avô dele deixou como mensagem para ele no final. É um gatilho, um embasamento muito sólido para a atitude dele de desesperadamente tentar ajudar os amigos e acabar se envolvendo nessa batalha. O fato do selo ser desfeito, né, pelos amigos do clube de ocultismo também é uma base bastante sólida, porque são o tipo de pessoas curiosas que fariam esse tipo de coisa, né, que destrancariam aí algo que eles mal conhecem, que brincariam com aquilo que eles não têm entendimento. Então a gente tem embasamentos muito sólidos para desenvolver o plot principal do anime. Tem ainda algumas coisas que ficam em aberto, né, tipo, o avô do Yuji, ele tentou falar alguma coisa para ele sobre os pais dele que o menino não deixou ele falar, porque seria uma conversa bastante dramática pela qual ele não queria passar, e aquilo ficou em aberto. Talvez exista por trás disso, por trás da família do Yuji, alguma explicação de por que o menino tem esses dons, né, atléticos, talvez porque ele consegue lidar com a relíquia que ele vai acabar comendo e lidar com a entidade que acaba se misturando a ele. Os elementos que vêm de fora, de outros gêneros que se misturam ao shonen de porrada, ajudam a construir uma atmosfera bastante sombria que eu acho que o anime precisa ter. Por exemplo, a gente vê a menina de óculos desesperada de medo enquanto aquela criatura monstruosa tá atrás dela e aparece atrás dela do nada. Isso é uma cena muito clássica de um anime de terror e é gostosa de ver ela sendo inserida aqui e sendo quebrada por um cara, um exorcista que usa lobos das sombras, aparentemente selos feitos com as mãos para invocar essas criaturas. Esses elementos constroem bem essa atmosfera e como eles acabam se envolvendo. Tipo, cara, a hora que a gente tem o quadro e a perspectiva da menina sendo engolida por aquela criatura, ela é uma cena muito atraente pelo fato de ser chocante. Então ela vai te arrancar aqueles olhos arregalados na hora, porque é o tipo de cena que a gente vê comumente em obras de terror, mas que se misturam bem a cena de batalha aqui, ao desespero, né, esperando o Yuji aparecer. A parte técnica é muito boa, as cenas em que o Yuji luta contra o monstro, elas são bem coreografadas, né, na medida em que um ser humano atlético, fora do normal, luta contra uma criatura monstruosa daquela. O envolvimento do Megumi também, quando ele invoca as criaturas dele, quando eles finalmente vão mostrar o que ele faz, é interessante também, é bem inserida. Eu acho que muito do que a gente vê aqui é um trabalho bem feito do diretor, que sabe misturar a fotografia, né, o jogo de luzes das cenas com essa atmosfera sombria que ela precisa ter, uma trilha sonora que é muito bem construída. Existem alguns momentos em que ela me chamou a atenção demais. As cenas no hospital, ela tem uma trilha sonora que ela parece destoar um pouco em alguns momentos, mas quando tu te acostuma a ela naquela cena e tu te acostuma rápido, casa muito bem com a relação que o Yuji tem
tem com o avô dele. E claro, né, nas cenas mais sombrias, que puxam mais pra essência do anime de terror, a gente também tem uma trilha sonora que puxa bem pra isso, puxa bem pra essa essência mais assustadora da coisa, funciona bem com a escolha de fotografia, dos jogos de luzes. E a gente não pode deixar de mencionar o tom cômico no qual o anime ele é construído em toda a primeira parte dele, até a gente chegar finalmente aí naquela grande luta, naquele momento mais sombrio, enfrentando aquela praga. Ele é construído usando elementos super cômicos e divertidos de um personagem que ajuda bastante nisso, e também cenas bastante dramáticas, principalmente envolvendo o avô do Yuji, né, e o seu fim, a sua morte. As cenas do hospital são super dramáticas e é transmitido pra gente de uma forma não tão densa, que casa muito bem com a personalidade cômica despreocupada do protagonista, que vai vir a aparecer pra gente de novo na primeira conversa dele com o Megumi. Então essa é uma parte muito gostosa. E dá pra te ver por algumas imagens, algumas coisas que a gente já viu da sequência do anime, do mangá, que esse tom mais cômico é mantido o tempo inteiro e eu gosto muito disso. Eu acho que casa bem com o anime de shounen e eu acho que pode fazer um bom trabalho com um anime de terror, né? Com esse tom sombrio que o anime leva. É um anime que vem com uma proposta deixando muita coisa em aberto e enchendo a gente de curiosidades, mas ele abre bem, eu acho que ele abre bem esse anime, eu acho que ele começa bem a obra porque ele não te entrega tudo de uma vez, tem muito mistério que fica em aberto, muita coisa que tu quer descobrir, quem são os pais do Yuji, o que aconteceu com eles, o que a avó queria falar, quem é o cara que aparece no começo do episódio, quem é aquele Megumi, o que é essa escola de exorcismo, tem muita coisa em aberto que deixa a gente curioso. Então é sim um anime muito atraente, é sim uma grande aposta para essa temporada. Eu tô bem animado e como eu já tenho o mangá em casa, eu tenho o primeiro volume, eu fiquei bem empolgado para ler, eu devo ler ele ainda essa semana e sim é uma das minhas grandes apostas dessa temporada, porque foi um primeiro episódio muito divertido e eu adoro animes com esse clima sobrenatural, com essa pegada bastante sombria, misturando isso num shonen de porrada que todo mundo gosta, ficou uma coisa muito divertida. Se você já assistiu Jujutsu Kaisen, deixa aqui nos comentários o que você achou, deixa a sua opinião e as suas expectativas para os próximos episódios. Se é novo no canal, se inscreve, deixa o like no vídeo porque ajuda muito o canal, é super importante. Me segue nas redes sociais, eu sou o Bagutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!